E aí, pessoal do oitavo ano, professor Marcelo aqui. Vim passar o conteúdo dessa semana, tá? A gente vai dar prosseguimento aí aos estudos dos movimentos artísticos, seguindo ele por uma linha cronológica bem certinha, né? Vindo de lá para cá. E como a gente falou da semana passada sobre o neoclassicismo, né? A gente deu ali uma uma, uma revisão sobre o que era a arte clássica e o barroco e o rococó, né, até chegar no neoclassicismo aí que quebra com o barroco e o rococó e retoma valores da arte clássica, do classicismo. Hoje a gente vai falar aí do romantismo, tá? O romantismo ele vem aí logo depois do neoclassicismo, mas a gente vai falar disso antes. Antes eu queria só colocar aí um pensamento na cabeça de vocês, né? Tipo assim, quando a gente pensa em romântico, né, romance ou coisa do tipo, você logo pensa naquela situação bem clássica, né, dos filmes aí, principalmente que trazem para gente, que é aquela coisa de amor, né, aquele tipo, uma coisa de um casal apaixonado, ou uma história feliz, né? Uma história que leva ao casamento, que levam a um romance para a vida inteira, né? O Felizes para Sempre, famoso isso. Né? A gente leva muito para o lado sentimental esse tipo de coisa. Mas essa ideia, na verdade, ela surgiu com o movimento romantista, tá? Ele é um movimento é, um movimento artístico cultural, né, que tinha um pouco dessas características, tá? Mas entre outras, tá? Um exemplo disso, assim, se a gente parar para pensar, só esperar aqui meu computador parar de travar, essa pintura do Delacroix, por exemplo, né? Aqui é uma guerra, está acontecendo diversas coisas, a França está vendendo a guerra dela, a liberdade, igualdade e fraternidade, famoso quadro, né? E tem uma senhora ali de peitinho de fora e tudo mais. Bom, quando a gente pensa numa guerra, a gente não vai ver esse tipo de coisa, né? A gente não imagina ver esse tipo de coisa, né? E é por isso que a gente fala que esse quadro tem uma conotação romântica, né? Ele romantiza o acontecimento, ele transforma aquele acontecimento bárbaro de várias pessoas, milhares de pessoas morrendo, né? De uma guerra violenta e tudo mais, é, de uma forma poética, né? O artista ele tira toda a dramaticidade e coloca no poético, coloca no bonito, né? E a mulher lá levantando a bandeira, ó, nós ganhamos e tudo mais, olha, meu petinho está aparecendo, enfim, é isso, né? O romantismo, ele vai muito para esse lado, né? Ele sai da realidade, né? E foca muito no no que você quer, no que você deseja, né? Ele vai muito pro lado pessoal de cada um, né? É, tem uma definição aqui muito bacana sobre esse quadro do Delacroix, né? Que ele usa cores fortes, pretende trazer a emoção à tona, né? Nessa obra Delacroix, ele retrata um acontecimento histórico, a rebelião dos republicanos e liberais lá contra o rei Carlos X, em 1830, na França, né? O fato escolhido pelo pintor é verídico, né? Aquilo aconteceu de verdade. Mas a maneira como ele retrata é fantasiosa, ela não foi daquele jeito, né? Ela não aconteceu daquela forma bonitinha como está acontecendo ali, né? E é pouco provável que houvesse uma mulher no meio ali, né? Tipo, de seios de fora. Então, no meio da guerra você vai encontrar uma mulher passando com o peito de fora, né? Guiando ainda uma mulher de frente, né? Guiando os homens. Isso é impensável, isso não acontece, ainda mais naquela época super, né, machista e tudo mais. Então, isso não acontecia. Então, Delacroix, ele deu uma fantasia, ele criou uma fantasia em cima disso, tá? Basicamente, o romantismo, ele vai para esse lado, tá? Então, ele vai levar a gente para isso, né? Ele vai tirar a gente daquele pensamento todo careta, né? Vamos botar assim, que o neoclassicismo tinha, de ser tudo certinho, tudo perfeito, tudo no lugar, tudo muito bem pensado e tudo mais.
O romantismo não. O romantismo ele vai muito para a interpretação pessoal, né? Para a fantasia de cada um. Tanto ela vai para uma coisa nesse nível, né? Tipo, fantasioso assim, bonito, né? De se falar, como ele vai também para uma coisa muito mais violenta, muito mais trágica, como é aqui o Goya, que ele vai, que é um artista aí, que eu vou falar um pouco dele aqui, que vai muito para o lado mais trágico da coisa, né? Ainda assim é romântico, tá? Porque ele está fantasiando uma coisa, isso aqui é Colossus, ele usa a figura mitológica também, que também é uma característica do período romântico, tá? Eles vão usar figuras, mitos, lendas também, mas o Goya ele vai no final do seu trabalho, né? No final da sua vida aí, depois de sofrer diversas coisas, ele está desgostoso da vida e ele acaba pintando coisas bem trágicas, bem horríveis e até violentas, né? Que a gente chama até de grotesco, assim. Então, ele vai pintar coisas mais desse tipo, né? Que contrasta bastante com isso que a gente estava vendo aqui, né? Aqui está mais bonito e tal, lá que a gente está vendo um monte de gente morta e um colosso, um cara imenso passando por cima de todo mundo, né? Mas voltando ao fio da meada, né? Vamos entender como surgiu esse movimento, tá bom? Ele foi aí o primeiro movimento artístico que vai vir para contrastar com o neoclassicismo do século XVIII, tá? Ele vai surgir aí já no século XIX, no começo do século XIX, tá? Ele começa, na verdade, no finalzinho do século XVIII, passa pelo século XIX e vai até um pouco do final dele, tá? Que vai de 1820 a 1850, que está aqui, mas ele pode ser um pouquinho antes, tá? Os artistas aí românticos, eles procuravam, né, se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre expressão, né, e da personalidade do artista, porque eles se sentiam muito presos sobre o que eles poderiam colocar, eles só tinham aquelas ideias, eles só podiam transformar aquelas ideias que davam para eles. Então, eles se sentiam presos e o romantismo ele vem para quebrar um pouco com isso, tá? Aí o termo romântico ele foi empregue pela primeira vez lá na Inglaterra, né, para definir o tema das novelas pastores e a cavalaria que existiam na época, tá? Romântico significa pitoresco, né, que é uma expressão de emoção, que é definida como provocada pela visão de uma paisagem e tudo mais, né? E aí o termo romântico passou depois a ser adotado no movimento artístico filosófico romantismo, tá? Que se ergueu as ideias, que vai seguir as ideias políticas e filosóficas do século das luzes, né? Tal da liberdade de expressão, afirmação dos direitos dos indivíduos, né? Isso também é uma característica do romantismo, ele vai focar muito nos indivíduos, nos seus sonhos, nas suas metas, enfim, tá? E também nas ideias do movimento alemão chamadas, não vou conseguir falar isso, enfim, que tinha como principais elementos o sentimento da natureza, sentimento e natureza, né? Bom, então a gente sabe aí que o movimento do romantismo ele surge ali no começo do século XIX, tá? Características dele, né? Assim como eu já falei, ele vai prezar aí sentimentos, emoções, né? O pitoresco, o grotesco, né? Ele vai seguir os ideais, o pensamento direto dos artistas, né? Então, aí, a subjetividade, a introspecção, né? Os sentimentos e sensações são características desse período. Tá? Na literatura romântica, a gente vai ter aí os elementos da natureza e o passado são retratados de forma intensa nesse período, tá? A gente vai ter aí o Eugène Lacroix, tá? Como aquele primeiro pintor ali que a gente viu. A gente vai ter o Goya e Lucientes, né? John Constable, William Turner, Theodore Gerocal, William Blake, tá? Eu adoro William Blake e William Turner são os meus preferidos, e é claro, o Goya, ele é o mais preferido, é o mais querido meu, e tanto que eu vou falar dele agora, tá? O Goya, ele nasce lá por volta de 1746, tá? Ele passa por diversas coisas, tá? Ele passa por uma coisa, o Goya, ele vai pintar
coisas normais, por assim dizer, para o período dele, né? Mas mais para o final da vida dele, ele começou a ficar com a personalidade um pouco afetada, né? Pelas coisas que ele passa e tudo mais, e ele passa a pintar coisas mais depressivas e depreciativas, né? Pintando sonhos ou coisas mais parecidas com pesadelos, assim, tá? Então, ele não vai pintar, não vai romantizar uma coisa no bom sentido, ele vai romantizar, né, trazendo aí certas problemáticas, tá? Isso aqui é uma obra que a gente já viu, você já viu nessa aula de aula, acho que na primeira aula tem aí no livro de vocês essa imagem, tá? Que o Goya ele coloca a luz bem forte na cara desse rapaz que está ali sendo apontado armas para ele, né? Que é para mostrar um pouco do terror, né? O desespero que na expressão facial dele. Então, o Goya tem muito essa questão, né? Isso aqui é uma pintura dele já um pouco mais no começo da vida dele como artista. Ele vai pintar esse tipo de coisa, né? Mas isso acaba sendo censurado, tá? E acaba causando um problema por causa dessa pintura. E aí eles pintam essa Maia nua, a Maia vestida, tá? Porque aquilo chocou um pouco a sociedade da época e tudo mais. Ele acabou e depois foram lá e colocaram roupa na pintura do Goya, tá? E a gente tem aí também essa que eu já mostrei para vocês, que é sobre o Colossus, né? Que vai falar que, né? A imagem que é a imagem mais escura, né? Mais pesada, tem um ar todo pesado, tem todo esse caráter em cima, tá? Isso é total romantismo. Eu vou passar um vídeo aqui que vai falar um pouco disso, tá? Acho que ele vai mostrar um pouquinho mais de imagens do Goya e tudo mais. Bom, gente, isso daí foi um romantismo. Eu tinha um outro vídeo ali, mas ele é um pouco grande demais para eu passar, tá? Então, eu acho que dá para ter uma ideia de como foi esse período, tá? Foi um período que inspira aí, até hoje, o que a gente tem como conhecimento sobre o que é romântico, o que não é, do que é romance, do que não é, né? Mas foi aí, a partir de ali que a gente começa a ter uma maior
representação do cognitismo da gente mesmo, tá? Tá me fugindo aqui a palavra, mas eu vou procurar ela aqui, peraí. Só um instante, eu vou achar aqui, não, Delacroix, aqui. A subjetividade dos artistas, tá? Eu acho que isso que é o mais importante, assim, a subjetividade, a introspecção e os sentimentos deles são características muito mais fortes, e isso meio que impulsiona diversos outros movimentos artísticos daqui para frente, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Bom, gente, por enquanto é isso. Nosso 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 conteúdo de hoje é esse, tá? O romantismo. A gente vai ver aí o desdobrar disso mais para frente, tá bom? Bom, é isso. Fiquem bem. Até semana que vem. Um abraço, gente.